Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. Com alegria que nós retornamos para o nosso encontro semestral, buscando aqueles recursos indispensáveis para a nutrição espiritual que deve mover de coração para coração todos nós, estabelecendo um patamar novo de relacionamento na Terra, visto que nas colônias espirituais já mais ordenadas e organizadas, essa relação já é mais fácil. Mas para nós aqui na Terra, ainda não, né? Na Terra está para ser conquistada a fraternidade mais legítima, mas nós já vamos no nosso encaminhamento buscando ganhar aqueles recursos seguros, né? 11º capítulo do Apocalipse. É um capítulo chave, um capítulo síntese final de um ciclo, porque depois do 12, o 13, e aí já começa as expressões com outros ingredientes, né? Então vamos ler o texto todo. Ele é longo, são 19 versículos, mas acho que não vamos ter muito problema para o comentário. Ficando alguma dúvida, e fizemos sem versão, né? Por causa de noite, e aí nós passamos para de tarde, né, Maria Bela? Melhor. Ficamos da tarde, vamos ver, né? Como é que fica aí depois do almoço. Vai ter mais tempo. Com mais tempo para a gente poder conversar sem correria, sem pressa. Vamos ver o texto. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que
que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Bom, esse é o texto, né? Ainda não, é grande, né? E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Bom, agora sim. O texto é muito longo, são 19 versículos. Às vezes o Apocalipse tem 11 versículos, 12, né, cada capítulo. Este é muito longo. Ele faz uma síntese de todo o processo. Nós vamos ver passo a passo, se Deus abençoar, para a gente conseguir transmitir a ideia. E o nosso grupo, né, de coração para coração, naquele clima espontâneo da fraternidade, nós consigamos verdadeiramente captar do alto essa mensagem de amor. Você sempre falou nesse capítulo 11 antes, né? Falei? Então agora eu vou falar do 20. Da próxima vez, daqui a pouco eu vou falar do... Era no 20 vem a coisa. Está igual a novela, vai deixar para o último capítulo para resolver tudo. Mas vamos ver, né? Começa assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Então João, ele começa a refletir para nós um processo que foi chamado a ele foi chamado a executar. Ele é o agente observador e o agente executor da cena nesse momento aqui agora. Foi dada a ele uma cana semelhante a uma vara, né? E vai fazer uma medição. Claro que essa medição é uma avaliação. É preciso fazer uma avaliação do contexto, do grupo, em particular, cada qual, do coletivo dentro de um determinado contexto. Aqui nós vamos excluir uma parte, daqui a pouco nós vamos ver qual parte vai ser excluída, né? Então, João, lá como intermediário e partícipe da cena, representando a lei divina e todos os agentes da lei divina na atualidade, está fazendo uma medição do panorama moral, ético, religioso na Terra. Um panorama que define uma generalidade, para que a partir dessa generalidade que se apresenta, as intervenções possam ser levadas a efeito. Quando nós vamos colher algumas mangas na mangueira, se nós estivermos com a necessidade de comer aquela manga imediatamente, nós colhemos a manga madura. Se não tiver com muita pressa, nós colhemos a manga mais de vez, para que ela possa amadurecer no tempo adequado, dependendo do contexto da colheita. E se nós não colhermos a manga madura, ela cai, né? De madura, mas se deixar, ela apodrece no chão. Então tudo tem um tempo adequado, nem todos os frutos amadurecem no mesmo tempo. Então há um contexto que deve ser avaliado nesse momento. Somente uma parte não vai ser avaliada, nós vamos ver. A cana, ela é referendada no Evangelho um símbolo metafórico de momento, num determinado momento, um sarcasmo, uma ironia, no outro momento, uma representante real de um século, né? Que representa um governo, que representa uma regência. Sarcasticamente, Herodes Antipas, ele colocou uma cana na mão de Jesus no dia do julgamento, no dia da crucificação do Senhor, né? Então essa cana, ela pode ser representada como uma paródia, mas ela pode ter também um sistema agora aqui diferenciado, né? Essa cana é representante semelhante a uma vara, né?
ela representa o cetro, a regência de quem tem autoridade, de quem tem condição, não é? E quem trouxe essa cana para ele é um mensageiro. E esta vara, ela naturalmente vai mesmo no contexto do verticalismo, do levanta-te, que é a verticalização. Não se usa o cetro deitado. O cetro, ele sempre será utilizado na vertical, a representar aquele ponto de conexão do inferior com o superior, ou aquele ponto onde o superior capta, o inferior capta do superior e traz para a posição que se está. Quando apresenta o levantar, né, definindo um imperativo de verticalização, porque se permanecer deitado, acomodado, aquietado, na horizontal linear, no plano simplesmente horizontal da evolução humana, não consegue avaliar com profundidade esse panorama moral. Não conseguimos. Nós hoje podemos olhar o planeta Terra nas suas conjunturas políticas, não é, as conjunturas econômicas das nações, pelos noticiários, mas a nossa visão continuará sendo muito pequena. Nós não temos como avaliar um coletivo com propriedade. Mas quando aqui há um levantar, dá uma verticalização, este que levantou, ele tem condição de ver com mais abrangência, né, com maior amplitude, e a sua visão, naturalmente, uma maior condição de avaliação. Nós não podemos ficar presos ao terreno humano. Verticaliza-te de pé, em conexão com o superior. E ele diz assim: mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Leon Denis tem essa frase, não sei de qual livro que está a frase, não. Eu peguei a referência, mas não coloquei a referência, então eu não lembro aqui agora. Ele diz assim: tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, e por lei a caridade. É uma frase sintética de Leon Denis, que também nos ajuda aqui nesse processo, que vamos fazer uma medida do templo de Deus e o altar, né, e de quem está nele. Esse é o projeto, é a proposta apresentada, é aquilo que foi solicitado, a mensagem do Apocalipse, nesse momento, não é? Num tempo de avaliação que anuncia a colheita, que anuncia a época da ceifa. Templo, o universo. Esse universo ele está agora colocado como estrutura, e nós podemos trabalhar no campo íntimo, né, como cérebro. O cérebro onde movimentam as forças do pensamento. Aliás, cérebro que é o regente de todos os sistemas, né, mas que simbolicamente representa a força irradiadora do pensamento. O altar representando a consciência, aquele plano do ser na sua profundidade mais ampla, como o dinamismo do coração que irradia as forças do sentimento. Então o templo são estruturas, o pensamento é concreto, é matéria, é estrutura, o sentimento é dinâmico, o sentimento é fluido, ele abre outro terreno, é mais amplo ainda, né? Então aqui nós estamos fazendo, nesse momento, uma sistemática de avaliação do gabarito dos crentes, da religiosidade, do grau de espiritualidade do ser na terra. Lembrando aqui, quando nós colocamos esse termo crentes, na verdade, incréu na terra não dá 5% de toda a população da terra, né? Em quantidade, é muito pouco quem não acredita, e mesmo quem diz não acreditar mesmo, ele é um determinado momento, né? Então eu estava avaliando, não é só a quantidade de pessoas que creem em alguma coisa, mas o grau de religiosidade além de religião, o grau de espiritualidade além de qualquer sistema exterior, buscando aqui uma avaliação muito íntima, né? Os que nele adoram, nesse templo, nesse altar, os que estão vinculados em espírito, onde cada qual é uma igreja viva, porque Deus não pode ficar preso a nenhum templo de pedra. Os templos são estruturas que os seres humanos organizam para poderem de alguma maneira se encontrarem, estabelecerem uma conversa,
estabelecerem uma conexão, estabelecerem naquele dado momento ali um ponto de referência. Mas Deus não pode ficar preso ali. Deus é o todo, nós estamos imersos nele. Então cada um deve ser uma igreja viva e em si próprio, na sua consciência, movimentada em todas as estruturas do corpo, Deus deve se refletir e revelar-se através daquela pessoa. Então essa medida avalia o indivíduo e o indivíduo coletivo, não é? O Brasil é um indivíduo coletivo, Minas Gerais é um indivíduo coletivo, cada cidade é um indivíduo coletivo. Então cada unidade psíquica e os coletivos ali inseridos, não é? Dentro de um contexto, uma cidade difere da outra, apesar de serem vizinhas geograficamente, talvez na produção, no trabalho, no tipo psicológico, na execução, são diferentes uma das outras, né? Naturalmente, cada qual com a sua condição. Então, dentro dos gabaritos, dentro dos crivos que a lei busca, cada qual deve ser inserido e colocado naquele contexto, né? Então, Deus não pode estar restrito a nenhuma estrutura fechada, rígida, exterior. É preciso buscá-lo na amplitude da expansão do ser diante da vida, né? Irradiando todo esse mecanismo da lei divina diante do povo, diante da sociedade, diante de cada qual. Na avaliação do mensageiro ou do orientador, não é? O mensageiro está registrando, diz o segundo versículo assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O templo de Jerusalém, ele tem uma divisão trina. Nós temos o pátio chamado dos gentios, pátio das mulheres, que é a estrutura de fora. Depois nós temos o santo e o santo do santo. O santo entre os sacerdotes, o santo do santo entre o sumo sacerdote. E os outros pátios são pátios de movimentação em aqueles que naturalmente não estão ainda com o gabarito para adentrar ao sacerdócio. Não tem a estrutura exatamente. Nós buscando aqui na terra, hoje, nós vamos avaliar a terra como um contexto geral, é um plano de expiações e provas. Nós encontramos alguns poucos espíritos que já superaram a expiação e prova, já estão vivendo em regeneração, já estão ampliados na consciência, mas estão na terra ainda. Mas encontramos alguns espíritos que ainda têm uma condição primária. Esses espíritos de condição primária, eles não entram nessa avaliação para o êxodo que vai acontecer, porque eles são espíritos ainda bem primários, eles não interferem no contexto coletivo, a sua psicologia é muito frágil, estão em regiões muito circunscritas, no interior da África, no centro da Austrália, alguns primitivos ainda no Brasil, né, na Amazonas, na região amazônica, no Mato Grosso, são espíritos que ainda não atingiram patamares de maior elaboração e são primários. Esses não entram na avaliação, eles deverão continuar nesse período de transição, depois da transição aqui na regeneração, porque eles não serão exilados. O exílio vai se dar para aqueles que, tendo gabarito, mentem com aquele gabarito, fraudam o gabarito, são a hipocrisia, a maldade. Então uma coisa muito importante, nesse êxodo que haverá, o espírito primitivo que ainda está na terra não precisa sair, ele não é o problema aqui na terra, ele está aqui dando um suporte, dando uma sustentação psíquica de base. E na regeneração, logicamente, o trabalho do educador é tentar fazer que nesses 1000 anos, esses espíritos primários, que ainda não enredaram no mal, eles possam não cair no mal. Se caírem, eles serão exilados no final do ciclo da regeneração. Isso é um ponto importante. Então eles não entram nesse momento, né? Mas todos aqueles
que já sofisticados no intelecto, já com determinado grau de espiritualidade em desenvolvimento, e que utilizam isso para ferir o próximo, para usurpar do próximo, esses sim estaremos todos avaliados, né? Logicamente, quem já está levando a sério, nós vamos ver aqui depois, tem as equações, quem já está levando a sério não entra nesse primeiro momento da avaliação, não é? Nós vamos ver que tem, agora aqui vai dar para nós, a base falava desse 11, porque é o único lugar que vai falar dos 10% que vão entrar nesse atual momento. Depois nós vamos chegar nele, devagarzinho, né? Lá para frente. Deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, são os gentios, né? Pisarão a cidade santa por 42 meses. Átrio, pátio dos gentios, todos os que estão inferiores, os que não entram nessa contagem. Representa os viventes que não desenvolveram espiritualidade suficiente, não entram nessa avaliação que está sendo feita, né? Esses pisarão a cidade por 42 meses. O problema aqui não é pisar a cidade, são os 42 meses. Como que nós vamos aferir o tempo de 42 meses? Porque, logicamente, se nós 42 meses dão poucos anos, não é? É coisa rápida, 4 anos aproximadamente, não é? Menos de 4 anos. Então, lógico que não são 42 meses. E aqui nós vamos encontrar as equações do tempo, né? Vamos ver lá a fórmula. Onde é que está a fórmula? Tem Ezequiel, no capítulo 4, versículo 6. Ezequiel escreveu assim: e quando tiveres cumpridos estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Texto, fórmula: um dia te dei para cada ano. Um dia te dei para cada ano, para não ter dúvida. Nós vamos lá em Êxodo, em Números. O número diz assim, 14:34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Na Bíblia, é o livro, dentro de todas as sabedorias que tem na terra, é o livro com o maior contingente de sabedoria, onde na própria Bíblia encontramos a equação de todas as suas questões, de todas as suas problemáticas. A Bíblia ela é um livro ou um conjunto de livros, Bíblia é um plural, né, conjunto de livros, que nele próprio tem todas as sínteses, todas as análises. Então é uma questão de entendimento. Os estudiosos chegaram a essa equação. Nós temos aqui para o Velho Testamento, e em determinado contexto como Apocalipse, um dia, um ano. Mas nós temos também, nós já trouxemos aqui, no Evangelho, Novo Testamento, um dia representando 1000 anos. Então o problema é saber aplicar a fórmula em qual momento. Em qual momento que aplica a fórmula de um ano, e um dia, um ano, e em qual momento que aplica a fórmula um dia representando 1000 anos. Logicamente aqui está dando das expiações na terra, o Velho Testamento que está falando desse processo é um dia, um ano. E lá tudo que fala sobre Jesus, no Novo Testamento, um dia, 1000 anos. Então essa é a questão, ela é simples, que é um dia, um ano, um dia, 1000 anos, naturalmente aplicado, o número fica exorbitante ou muito pequeno, então fica visível, né? Mas nós vamos trabalhar com esse processo aqui. Então vamos ver assim, um dia igual a um ano. Um mês, naquela ocasião, ele tinha 30 dias. Então um mês, 30 dias é igual a 30 anos. 42 meses vezes 30 anos, nós temos 1260 anos. Esse é o tempo. Não, esse é metade do tempo. Nós vamos ver mais à frente ainda na equação. Esse é o tempo. O tempo dos impuros, a ausência de espiritualidade, a presença de materialidade. Excetuando os primitivos, agora nós teremos aqui aqueles que, detendo determinados valores, utilizam de forma negativa os valores. O tempo que eles pisarão a cidade santa, 42 meses, que é o mesmo tempo que o primitivo também vai habitar o planeta, né? Claro, mas no primitivo ele não entra. É só para mostrar essa questão que o primitivo não pode entrar aqui.
Mas aquele que já tem grau, é impuro, né? Tem grau de espiritualidade, mas é sujo, esse está sendo avaliado. 1260 anos, né? Então nós podemos assim, olha, resta-nos saber de que ano é que ano. Nós já sabemos o período de tempo. De quando a quando? Quando é que começa e quando é que termina os 1260 anos? É uma avaliação dentro da Bíblia. Vamos devagar que nós vamos chegar lá. Não é mesmo? Depois a gente anota mais. Aí ele abre o horizonte: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Vemos que voltou a mesma equação aqui, né? Nesse período dos impuros pisando o templo ou o altar, né? Nesse período teremos a presença de 2 testemunhas. Não quer dizer que essas testemunhas não estivessem antes ou depois, mas que aqui elas estão num certo sentido. Vamos ver as 2 testemunhas. Sabemos que dessas testemunhas elas estão antes e estão depois do período de tempo, mas uma testemunha, a partir de um determinado momento, ela toma uma referência diferente daquela que era antes de chegar o momento. Por exemplo, no plano objetivo da vida, nós vivemos com alguém durante um tempo, e esse alguém está condenado à justiça, está respondendo um processo, e nós somos chamados para testemunhar o caso dele. Nós éramos testemunha antes do dia do julgamento, do dia que fomos convidados a testemunhar. Mas a partir do momento que fomos chamados a testemunhar, ali começa a contagem da nossa referência verdadeira como testemunho. Porque se nós não tivéssemos sido arrolados no processo, não tivéssemos feito a avaliação, não seria um testemunho, seria um pretenso testemunho. E aqui então a testemunha já estava presente, mas ela foi chamada a movimentar-se a partir daquele tempo. Vamos ver, né? Vamos ver o processo. As 2 testemunhas estão vestidas de saco. Essa expressão vestidas de saco é quando o judeu fazia jejum. A orientação para o judeu fazer jejum, ele tinha que vestir a roupa, tirar a roupa de fariseu, a roupa de doutor, a roupa de sacerdote, a roupa normal de uso, e vestir uma roupa de saco, jogar cinzas no rosto e no cabelo, e jogar azeite no cabelo. Então o azeite grudava na cinza, a cinza e o azeite grudavam na roupa, vestido de saco, e ficava uma aparência um tanto complexa, que era para demonstrar que o jejum era de sofrimento, né? Ele estava em carência, estava em falta. Então veja que essas 2 testemunhas, por 1260 dias, vestido de saco, elas estão em jejum, então, poder trabalhar vestido de saco, isto é, em jejum. O que é o jejum para nós aqui agora? Sem um resultado objetivo, sem uma vitória concreta, exterior, sem a verdadeira glória, sem de fato serem referendadas, mais em formalidade do que em espírito e verdade. Então veja, a característica dessas 2 testemunhas, neste período de 1260 dias aqui, que nós já sabemos, 1260 anos, né? Elas estarão na terra testemunhando, mas nela própria, está em jejum. Ela não tem um resultado objetivo, não tem uma vitória concreta, exterior, né? Uma vitória concreta, vitória aparente sim, mas concreta não. Não tem a glória verdadeira, e de fato não são referendadas, estão mais em formalidade do que em espírito e verdade. Mas vamos ver que não vamos falar delas, né? Em jejum, isto é, amando, mas sem receberem o devido pagamento, o devido galardão. São as vozes no deserto das consciências, que essas vozes vão representar naturalmente o poder da lei de Deus. Amando sem ser amado, como diria Divaldo Franco nas suas preces, né? O amor não amado. O Dr. Bezerra de Menezes falando através dele, o amor não amado. Então vamos ver as 2 testemunhas agora. A primeira testemunha é o Velho Testamento, arquétipo de Moisés, representando a lei de justiça divina,
apresentando o Deus único, revelando o decálogo, definindo a primeira revelação. Essa é a primeira testemunha. A segunda testemunha, naturalmente, é o Novo Testamento, que é a síntese do amor, representada por Jesus. Então, as duas testemunhas aqui, no plano literal e textual, o Velho e o Novo Testamento. No plano psicológico, de arquétipo pessoal, Moisés e Jesus. No plano das operações, a lei de justiça, a lei de amor. Lá, na primeira, revela Deus único e o decálogo. Cá, nós temos Deus como Pai e o Sermão da Montanha como código. O decálogo, ele tem o código do imperativo da lei no não fazer. O Sermão da Montanha tem o código da lei no realmente fazer, naquilo que é o fazer verdadeiramente, né? Então um diz para não fazer o erro, o outro diz para fazer o amor, o acerto, né? A verdade. São as duas testemunhas e elas terão 1260 dias. Sendo um dia um ano, nós temos os mesmos 1260 anos. Então, seja em 42 meses, seja no 1260 dias, com a mesma equação, nós temos o mesmo período de tempo. O mesmo período de tempo. Então, não tem como errar aqui a quantidade de tempo, né? Resta-nos saber de que ano começa e que ano que termina. Qual que é o ano inicial, o ano final. O período de tempo nós já sabemos. Saber um certo período de tempo é uma coisa muito boa, mas quando é que começa? Isso que é importante, né? Mas vamos devagar e vamos caminhando. Essas duas testemunhas, elas são também chamadas, para a gente não fazer uma inferência, puxando a sardinha para o nosso lado ocidental. Elas precisam ser representadas de maneira que elas abranjam o coletivo. O Apocalipse não é uma visão particular de um grupo, de um contexto, de um hemisfério do planeta. Ele representa o planeta. Então nós não podemos ser parciais. Aí vem o versículo 4 dizendo assim: essas duas testemunhas, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E aí nós vamos ver que, olha, simbolicamente, a oliveira produz para nós a oliva, da oliva o azeite. E o azeite, ela simboliza, dentro do contexto simbólico, né, do Novo Testamento, do Velho Testamento e da espiritualidade no planeta, a oliveira representa a iluminação. Quando o Siddhartha Gautama propunha a iluminação interior, simbolicamente está apresentando aqui a oliveira, porque o azeite é aquele ingrediente que, uma vez umedecendo o pavio, permite a luz se fazer. A iluminação é um dos componentes. O azeite era utilizado, em dadas condições, como remédio, aplicado em determinadas feridas, e naquela aplicação ele tinha propriedades curativas. Tanto que na parábola do bom samaritano, quando o samaritano chega aos pés daquele homem que foi salteado pelos salteadores, ele deita vinho e azeite nas feridas daquele que foi machucado. Tanto o vinho quanto o azeite têm propriedades curativas, mas aqui simbolicamente o vinho representaria a sabedoria e o azeite a iluminação. São ingredientes que curam as feridas da alma. O azeite, aqui nesse caso, é um remédio mais do que remédio ao corpo físico, é um remédio para o espírito, para a psicologia do desenvolvimento do ser, para as emoções conturbadas. Então o azeite é colocado nesse sentido. E o azeite é utilizado como alimento, ou como um condimento, como um ingrediente dentro do alimento, não é? Ele é algo que dá condições a determinada fritura, a determinado contexto da culinária, representando para nós a nutrição. Mas seja a luz, seja o remédio, seja o alimento, o azeite é aquele ingrediente que confirma
a função de todos esses processos. As duas oliveiras, elas representam isso, o Velho e o Novo Testamento, mais do que qualquer outro plano de filosofia espiritualista na Terra. Elas representam luz do mundo, remédio e alimento, o pão da vida para todos nós. E os dois castiçais representados lá por esses duas testemunhas, duas oliveiras, elas são os sustentáculos para a vela, para a luz, que aí diz respeito da estrutura, que é o texto sim do Velho e do Novo Testamento. Velho e Novo Testamento, que nessa regeneração serão estudados em profundidade. Allan Kardec abriu um primeiro horizonte, depois Emmanuel abriu um outro horizonte, e é lógico que agora, entrando na regeneração, nós teremos muitos outros, abrindo mais e mais horizontes ainda no entendimento do Novo e do Velho Testamento, que nós estamos apenas nas franjas do entendimento desses dois livros, desses dois castiçais. Eles são sustentáculos para a luz, para a vela, para o elemento que define aqui a iluminação, o remédio, o alimento, são bases, né? São duas testemunhas vigilantes, iluminando, nutrindo e curando. Ainda que nesse período que está sendo abordado, eles estejam em jejum, não colheram devidamente os frutos. Lá mais à frente nós vamos ver o período de tempo, claro. Então estão em jejum, mas já estão fazendo o trabalho. Porque quando se lança uma semente na terra, mesmo nós não vendo, a semente está cumprindo a função dela para germinar, até o dia que ela surge. Mas depois que ela surge, ainda gasta um tempo a se tornar uma árvore com suas frutas, né? Com seus frutos. Então demanda tempo. Então ela aqui está em jejum. São os bens de Deus para a humanidade, coagulados na letra. A letra mata e o espírito vivifica. Por isso nós precisamos aprender a tirar o espírito da letra, né? Está coagulado na letra, à espera do dinamismo do trabalhador do bem. Então essas duas oliveiras, os dois castiçais, as duas testemunhas, representados pelo Novo e o Velho Testamento, todo o seu séquito de valores, são os valores que Deus ofereceu à humanidade, que estão por enquanto coagulados na letra, à espera de quê? À espera do nosso trabalho, do dinamismo do trabalhador. Mãos à obra, arai, diz o Espírito Erasmo. A terra espera. É esse o processo. A terra espera, ou seja, tirar da terra, do coágulo da letra, o valor para operar e atingir o êxito necessário. Mas vamos continuar o texto ainda falando sobre eles, né? O que é que vai abrindo horizonte para o nosso entendimento. Está dando para acompanhar? Se estiver pesado, fala assim, volta aí, rapaz, vamos conversar de novo, não tem importância não, né? Vamos avaliar com calma. Hoje nós temos um pouquinho de tempo maior, a gente não precisa correr muito. Não precisa ser aquele movimento de avião. Hoje nós podemos ir de forma locomotiva. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quando a gente lê um texto assim, nós ficamos muito presos às vezes nas expressões, né, do fogo, né, da morte, e às vezes nós perdemos a essência. A coisa não é tão grave como parece na nossa leitura, né? Então vamos ver aqui o contexto. Em jejum, mas resguardado em si mesmos, na sua essência. Se os dois testemunhas não conseguem ainda o registro sincero no coletivo da terra, eles não perdem em si própria a sua essência, de jeito nenhum. Ainda que alguém utilize negativamente aqueles valores, ele não perde o valor por si próprio, dele próprio. Quem utiliza mal, amanhã vai ter que corrigir. Mas aqui está dizendo o seguinte, olha, e se alguém lhes quiser fazer mal a quem? Aos pouquíssimos que obedecerem em espírito e verdade às duas testemunhas. Aqueles poucos que verdadeiramente
tomarem sobre si a obediência em espírito e verdade, essas duas testemunhas, eles não podem receber da terra mal. Se alguém quiser fazer mal a eles, não vai conseguir, claro que não, né? Esses são os protegidos pela lei. Não tem cargo, não tem débitos, não podem sofrer o mal. Só quem deve à lei pode sofrer perseguição e mal. Ah, meu Deus do céu, que é isso? Vamos ver, né? Porque vou pegar um testemunho, para a gente conseguir compreender isso que nós estamos colocando. Quando nós lemos o livro há 2000 anos, nós encontramos uma dessas testemunhas aqui, ou um trabalhador, né? A Lívia, esposa do senador Públio Lentulus. Ela ouviu falar de Jesus e já completamente se entregou à mensagem de Jesus. Ela teve um único contato com Jesus, um único dia, mas ela já era cristã antes de conhecer Jesus, porque Jesus nasceu no planeta, mas a lei do Cristo era apresentada pelo Velho Testamento desde muito tempo. Ainda que a Lívia só tivesse vivido em Roma, e ela viveu na Judéia, claro que viveu, mas ela tivesse vivido só em Roma, ela conhecia a essência do ensinamento do Cristo. Então não é só o texto em si que define, é a espiritualidade, a religiosidade íntima da criatura que vai fazer parte de um contexto. A Lívia era honesta, ela não tinha karma, ela encarnou para auxiliar o esposo e o grupo familiar. Mas aí a gente vê o tanto que ela padeceu. Mas ela não padeceu como prova, expiação para ela. Não, ela padeceu como dor evolutiva, uma prova de experiência construtiva. Não foi resgate, mas ela padeceu, sem dúvida nenhuma. Então, quando nós estamos dizendo aqui que não pode sofrer perseguição e mal, uma coisa é sofrer o mal enquanto resgate kármico do passado. A outra coisa é sofrer a perseguição do mal, enquanto eu sou trabalhador, ela era no caso trabalhador, e a contingência do trabalhador, não sei se dá essa ideia, é diferente. Alguém que está sendo perseguido, justamente, que deve à lei, é diferente de quem é perseguido injustamente. Quando Sócrates foi condenado à morte, na Grécia, o Sócrates era justo, mas conseguiram testemunhas que testemunharam contra ele e o acusaram incorretamente. A esposa de Sócrates, Xantipa, visita-o no cárcere e diz a ele: Sócrates, esse já está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Sócrates, você foi condenado à morte? Ele viu aquilo, já estava aflita, né? Você, que tem isso? Qual o problema? Eu vou ser condenado à morte agora, mas os meus juízes também estão condenados à morte pela própria natureza. Que o nosso problema é questão de tempo, né, gente? Todos nós aqui vamos morrer. Todo mundo vai morrer. Inclusive também. A gente fala assim, passa esse negócio dela. Eu quero morrer hoje, não, né? Quero morrer daqui a uma semana. Pega o livro há 2000 anos, o João de Cleófas está em Roma, na catacumba. Ele chega a fazer uma única palestra, né? Ele chega, tem 200 testemunhas lá assistindo a palestra. E ele fala assim: meus irmãos, olha, eu tive um aviso pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje para testemunhar o mundo do Cristo. Nós vamos todo mundo morrer. Os 200, só morreram 199, né? Porque a Ana não morreu, né? Vestiu as roupas da Lívia e não foi para o circo. Ou seja, ele fez a pregação dizendo da morte que todos iriam ter. Imagina se eu começar a falar aqui agora, gente, eu tive uma visão essa noite. Vamos conversar aqui agora. Quantas horas agora? 13h25. E quando der 4 horas, todos nós vamos dar um testemunho em nome de Deus, vamos morrer. Fica um, meu irmão, né? O que vai acontecer, meu Deus do céu? Não é? Nós não estamos prontos a morrer em nome do Cristo, não. Mas eles estavam. Então o Sócrates falou assim: bom, eu estou condenado à morte, mas os meus juízes também são. Você não está preocupado, vai morrer hoje, ou daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, pouco importa, que a desencarnação é apenas um fenômeno de saída do campo material para continuar a vida, né? Aí ela diz para ele: mas isso é injusto, Sócrates, é injusto. E ele diz para ela as belas palavras: e você queria que fosse justo?
Você queria que fosse justo? Então ele não estava sendo perseguido do mal. O Sócrates estava dando um testemunho da verdade. E no dar o testemunho da verdade não é expiação, é dar suporte, sustentação, é viga de sustentação para a verdade. Nós estamos falando do Sócrates aqui até hoje. Não sei o nome de um dos juízes que mandou matar o Sócrates. Talvez, tomara que ele não chame Afonso Chagas numa outra encarnação. Sérgio Buarque. Hã? Sérgio. Foram os sofistas. Os sofistas? Pois é. Tem muitos sofistas. Quero saber quem são os sofistas que mataram o Sócrates. Está lá reencarnando e fica. Aí de tanto reencarnar, falou assim, aí eles começam a contar a história do Sócrates. Então o homem. Porque eles vão adorar quem eles mataram, né? Claro. Deu ideia sobre isso? Então vamos lá, né? Olha o livro dos Espíritos, gente. Esta questão é uma questão de suma importância para nós que estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Questão 551. A pergunta é assim: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Essa pergunta está no item talismãs, feiticeiro, magia negra, né? Não tem o termo magia negra lá, da magia, da feitiçaria, dos poderes ocultos, dos talismãs. No livro Há 2000 Anos, nós vamos encontrar o Araxes, um médium anímico de profundas possibilidades, mas interesseiro por causa do dinheiro, sabendo que a coisa não estava certa de fazer, avisando que não estava certo, mas aceitando o dinheiro e fazendo. A morte dele foi trágica. No livro 50 anos depois, nós encontramos a Plotina, uma outra médium feiticeira de possibilidades fabulosas, sabendo que estava incorreto o ato, falando com a pessoa que estava incorreta, mas fazendo. Aí nós vamos perguntar aqui: um feiticeiro com um feiticeiro desencarnado, ele pode fazer mal ao seu próximo na macumbaria? A resposta do livro dos Espíritos é assim: não, Deus não o permitiria. Mas não é possível. Se a gente vê a feitiçaria todo dia enjambrando a vida de muita gente, por que é que não pode fazer o mal? Porque não está fazendo mal. Se a feitiçaria pegar alguém de alguma maneira, ele tem débitos diante da lei. E se ele não tiver débito, a feitiçaria não pode atingir. No livro 50 anos depois, a Cláudia Sabino, ela queria afastar a esposa Alba Lucínio do marido Elvídio Lúcio, para que ela, Cláudia, ficasse com o marido. E a Plotina falou com ela: olha, tem um anjo que protege a dona, você não vai conseguir fazer isso não. Não, mas eu quero, estou te pagando bem para você fazer, não estou pedindo seu conselho não. Não conseguiu o que ela queria. No livro Há 2000 Anos, o Araxes, o Saul queria ficar com a Flávia Lentulus e a Fúvia queria que a filha dela ficasse com o Plínio Severo. Questão de amor, né, gente? Hoje esses feiticeiros estão tudo vindo trazer o amor de volta. Tudo que separaram no passado, eles estão prometendo trazer em alguns dias. Hoje não pode mais prometer em 3 dias, porque o código do PROCON, né, já é problema de relação de trabalho, né, de código consumidor, não permite mais. Então eles só que traz o amor rapidamente, não é? A feitiçaria, se a pessoa não tiver débito, não atinge. Ela vai atuar, vai gerar um conflito, mas não pode ferir onde não tem débito. Agora, se tiver débito aí, meu amigo. Então veja, praga de urubu magro não pega no cavalo gordo, mas praga de urubu gordo pega no cavalo magro, não é? O olhar do urubu gordo mata o cavalo magro, daquele cavalo pangaré morrendo. Então veja, nós não precisamos ter medo, porque nós temos medo da feitiçaria, do mal olhado, do olho gordo. Só atinge se de fato tivermos o débito. Isso é do livro dos Espíritos, eu só estou interpretando, porque está colocando aqui assim: não, Deus não o permitiria. Por que acontece?
porque nós estamos no plano de expiação e prova e o nosso karma é grave. Pouquíssimos de nós não têm karma com o planeta, muito poucos de nós. No livro Renúncia, Alcione não tinha karma com o planeta, ela encarnou para ajudar o grupo. No livro Ave Cristo, o quinto Varro não tinha karma com o planeta, ele encarnou para ajudar o Tassiano e algumas pessoas ali. Então esses feitiços não pegam nele. Agora é claro, por causa da contingência da vivência ou no ambiente de inferiores, vai sofrer a dor. Só que a dor aqui, ela não tem o sentido de punição, de resgate, é a dor no sentido de promoção, de evolução, né? Deu ideia? Olha essa frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 6, está falando sobre o perdão, e está dizendo assim: quando alguém perdoa, ele desliga, desconecta do outro agressor, quando alguém perdoa de fato. E aí o Espírito diz assim: e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Se a pessoa perdoou de verdade, interna, de fato, o agressor não atinge a ele, de jeito nenhum. Quando Pilatos feriu Jesus, Pilatos falou: olha, eu tenho poder para te prender, matar, soltar, roubar. Jesus falou: você não tem poder nenhum, de Pilatos. Se não te fosse concedido pela lei divina, você não teria poder sobre mim, não. Você está sendo um agente da vontade da lei. Você é responsável por isso, mas não é porque você quer fazer, porque você é um espírito inferior e está aí no momento agora vai fazer o serviço. Simplesmente assim. Não sofrerão o mal, terão dores que serão as marcas do Cristo. É a dor luz. Esse ponto é diferente. Então, quando nós vemos alguém sofrendo, existe aqueles que sofrem pelos resgates, existem aqueles que não estão em resgate. Então, diz o texto que nós estamos aqui no texto, que diz assim: esses têm poder para fechar o sinal, não. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. O inimigo é que vai sofrer as consequências, né? E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, né? Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Que tipo de morte? Que tipo de morte? Olha aqui essa questão do Livro dos Espíritos. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? O excesso na comida, na bebida, no sexo, na violência, na mentira, na hipocrisia, no roubo, no tráfico, ou seja, nos requintes, nos excessos, para viver os seus gozos. O que se deve pensar do homem? Diz a resposta assim: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí Kardec perguntou: perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Questão 714, letra A. Então, todos estes que começam a perseguir os genuinamente bons, eles estão em cursos, não praticando mal contra o bom, mas gerando mal na sua própria cabeça e tendo que arcar com a consequência. Isso é fundamental. Por isso que diz que eles vão, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. No Salmo 23, nós falamos isso, né? Prepara-me o banquete na presença dos meus inimigos, porque o inimigo de alguém que perdoa legitimamente, de alguém que está no bem verdadeiro, esse não tem sobre ele poder nenhum, ainda que possa gerar um constrangimento, suportado com tolerância e paciência. Claro que para o agressor está gerando um karma. Isso é importante. Nós estamos vendo um momento agora no planeta que são pouquíssimos os que não têm karma. A maioria tem. Então quem tem karma não tem jeito de fugir do karma. O karma chega, agora não tem mais jeito de fugir. É o que nós vamos ver nesse capítulo, né? Pois não. A gente vai falar dos feitiços. Isso. Aquela pessoa que também acontece, no caso. Aquela pessoa que tem aquele karma, ela não precisa de feitiço, não. Pois é, não precisava não. Justamente. Aí o ingênuo fez um feitiço. Ele já ia quitar. Aí eu fiz um feitiço, quitou. O que arrumou para mim? Uma vinculação negativa com ele que eu vou ter que corrigir depois.
Ninguém foi dado para praticar o mal, porque a lei de Deus já nos cobra do certinho na hora certa. Quando eu me torno um agente do mal, Deus permite, mas eu me vinculo com a pessoa que cria o karma. Então é aquele ditado de Jesus: é necessário que venha o escândalo. Ai de quem pratica o escândalo. O escândalo que tem que vir, a morte do Zé. O escandaloso, o Zé pode morrer porque cai uma pedra na cabeça dele. Mas se eu tiver atrevido na vida, eu pego uma pedra e jogo na cabeça dele e ele morreu. O que aconteceu para mim? Gerou um débito com ele. Deu ideia, gente? Eu ajudei ele a resgatar o karma dele, mas vinculei-me com ele, porque eu gerei um karma. É assim que a vida funciona. Se a pessoa não tiver débito, por exemplo, se eu tiver num relacionamento e a pessoa não tiver débito do adultério, se eu tentar adulterar, eu não conseguirei, porque ela não tem que passar por aquela experiência. Agora, se ela tiver o karma, qualquer brisa, tudo bom. Não é mesmo? É porque é isso. A lei de Deus está mostrando isso. Ninguém paga. Justo não paga para o pecador. E inocente não paga nada, porque ele é inocente. O ingênuo, o inocente. Se tem um problema, se acontecer um problema, de fato, é porque nós temos a negatividade ali que está sendo exonerada. E ai daquele que é o agente da cobrança. Nós temos que abrir mão de cobrar. Então veja, se eu atingir alguém, na verdade eu não estou fazendo mal àquela pessoa, estou cobrando o karma dela. Nossa, que ruim para nós, né? O melhor seria que nós nunca fizéssemos nada negativo a ninguém. Essa deve ser a lei, verdadeiramente. Aí continua dizendo, olha, estes, os que estão debaixo do altar, os que trabalham em nome do Cordeiro, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. O fato de ter poder não quer dizer que vai usar, mas tem poder para. Vamos ver aqui alguns itens, né? Sem entrar em tudo. Todos os que militam no bem, né? Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. A chuva, nós já vimos em outros estudos nossos, que ela representa todo aquele potencial da nuvem que é tornado em ato e que cai na terra. Então a nuvem é um potencial, e se chove, o potencial tornou-se em ato e caiu na terra. Então a chuva representa o potencial de uma ideia que pode chegar na terra ou não. E estes que têm poder para fechar o céu, eles não estão à mercê de uma chuva negativa ou de uma ideologia negativa. Ou no ditado popular, não cai no conto do vigário. Porque quem tem débito, quem está no erro, cai no conto do vigário toda hora, né, gente? Cai no conto do vigário. Acha que é esperto e acaba sendo passado para trás. Quem não tem, não precisa ter medo, não vai ser passado para trás. Não vai ser passado para trás. Ainda que seja surrupiado dos seus bens, mas ele não está apegado aos bens. É igual Sócrates. Ele foi tirado da vida, mas ele estava apegado à vida dele, para ele não mudou nada. Para ele, normal. Para ele estava, como diz a turma hoje, um grupo, né? Está tranquilo e está favorável. Para ele estava tudo bem. Agora, para quem é apegado à vida e está preso, aí é um prejuízo, né? Tem poder para fechar o céu, ou seja, para não deixar cair nele, as ideologias negativas, as ideologias da mentira, da hipocrisia, do erro, do engodo. Chuva representa ideologias, ideias, sistemas, crenças que caem na cabeça dos homens. Quando elas são superiores, nós chamamos isso a descida dos ideais. O Evangelho é o ideal que desce do céu na terra, para da terra germinar em direção ao céu. Se são inferiores, são as tentações, as quedas, o pecado. Então esses têm poder para fechar o céu, ou seja, eles captam o ideal e não entram nas tentações, não entram na queda. Está mostrando aquele que verdadeiramente vinculou-se ao Evangelho. Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, né? Chico Xavier, Francisco, já falei. Todos esses que verdadeiramente aderiram ao Evangelho, eles passaram na terra, deixaram um registro de amor, testemunharam o amor do Cristo com muita dor evolutiva, não é expiação, não é karma negativo,
E se tivesse um karma negativo, está resgatando mesmo, se tivesse, né? Mas a maioria do karma não era, é só contingência, e deixaram um rastro de luz. Deu a ideia nesse sentido? Ter esse poder? Então vamos lá. As águas, né? Diz que tem poder também para transformar a água em sangue. A água representa sentimento, emoções, e ela pode ser convertida em sangue. Que sangue? O sangue do testemunho, do sacrifício, do martírio. Esse é o sangue que ela vai converter. Não é o filme do Moisés passando na novela, ele pega o cajado, encosta no rio Nilo e ele fica todo vermelhinho. Não é assim, né? Colocar um cajado lá na Lagoa de Furnas e envermelhar todo de sangue. Não é isso não. O sangue aqui nesse caso é o sangue do sacrifício, o sangue da dedicação, o sangue que o Cristo fez descer, verteu dele próprio, né? O sangue que os cristãos, aquele grupo que eu estava falando lá há 2000 anos, 200 na palestra do João de Cleófas, eles foram presos e foram comidos de leão 2 dias depois. Leão comeu gente à vontade, comeu cristão. Gente, o sangue do cristão desceu, porque o leão evoluiu de uma maneira violenta. Carne maravilhosa aquele leão está assim, não, mas essa eu nunca comi dessa. Essa carne era boa, né? Eles impressos, acostumados a comer só soldado e coisa que não prestava lá no circo, né? Comeu o cristão, coisa bonita, né, gente? Eles falam um negócio desse rindo, porque não era você que estava lá morrendo, mas se fosse, estava falando do meu jeito também, porque quem deu testemunho mesmo, não é? Já cresceu, pena que eu não tive coragem de dar testemunho, né? Estava na arquibancada. Pega aquela lá, Leão, pega lá. Ai, meu Deus. Então nós estamos vendo aqui, ó, tem poder para transformar sentimento em testemunho. Nós falamos do Cristo, mas se surgiu uma experiência de testemunho, será que nós damos conta de testemunhar mesmo? Diante da humanidade? Um testemunho de martírio? Será que nós temos coragem de fazer? Como os grandes heróis fizeram? Da Inconfidência Mineira, só o Tiradentes. De um tanto, só o Tiradentes permaneceu impávido, firme no dia do julgamento. Os outros todos debandaram, cada um do seu jeito. Não tiveram coragem de dar testemunho. O Tiradentes converteu a ideologia dele em testemunho. Converteu o sentimento em sangue. E que muito sangue, né? Cortaram ele todo, esquartejaram ele. Os pedaços do Rio de Janeiro até a Vila Rica. Não é? Testemunho. Afonso, não precisa ser herói também, não. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, a Pamela, que faleceu hoje, com câncer, menina nova de 20 anos, ela faleceu hoje. E ela aguentou firme até nos últimos dias. Ela falava, a mãe dela chorava, ela falava, a mãe dela não chora não. Vamos rezar, pegava na mão da mãe dela e vamos rezar. Esse é testemunho verdadeiro. Porque nós estamos falando dos grandes heróis, mas no anônimo nós encontramos quantos corações que compreendem a mensagem e conseguem dar este gabarito, esse sacrifício, martírio, essa renúncia de si mesmo em favor do coletivo, de forma luz, saudável. É isso, tem esse poder, né? E tem poder também para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Aqui tem uma questão importante também, né? Todas elas são. Ferir a terra com toda sorte de pragas. Como é que funciona? Vamos ler aqui para a gente poder explicar. Porque fizeram o bem, praticaram a lei, essa conduta denuncia o erro dos outros que não fizeram, e isso justifica a resposta da lei. Imagina numa sala de aula, 40 alunos, a professora mandou fazer um determinado para casa, 39 chegam e falam assim, não mandou não, é mentira, não mandou nada não. E um chega e fala assim, não, mandou sim, aqui ó, ela mandou e eu fiz. Esse um que fez, ele denuncia o grupo, e o grupo pode ser punido, não pode? Porque aquele que fez vai ser premiado, o grupo não vai ser. Então, numa sociedade, quem cumpre a lei, ele denuncia o que não cumpre a lei. Então, ele tem poder para ferir a terra com praga. A terra aqui não é a terra do planeta, a terra é casa coletivo que não conseguiu vivenciar, estava vinculado, mas não vivenciou.
Essas são as interpretações que a gente vai aprendendo com os comentaristas antes de nós, que quem fez o bem, quem viveu o Evangelho, ele denuncia nós falando assim, o Evangelho é difícil demais, ninguém aguenta esse negócio de amar inimigo, tá doido? Eu vou amar o inimigo? Não, o camarada fez mal para a mamãe, mal para o papai, mal para o meu cunhado, mal para minha irmã, eu vou amar assim mesmo? Ah, né? Não é? É desse jeito. Mas se um viver o amor, ele diz assim, é possível. E se eu digo que não é possível, ele me denuncia com isso. Aí vem a consequência. Né? Por que você não fez? Ah, porque não deu jeito, não deu jeito de fazer. Na terra é difícil demais, ginástica na terra não tem manual não. Não tem manual de viver não. Isso é mentira, tem sim, o manual está aqui, ué. Né? E alguém escreveu assim outro dia, né? A gente inventa frase para tudo. Mas estava na moda, era o Dia das Mães. Aí alguém falou assim, na terra a gente não vem com manual, mas vem com mãe. E aqui é a mesma coisa. Mãe fala assim, menino, vai escovar dente. Menino, não faça isso não. Menino, vai para ali. Já veio para casa? Está na hora de ir, não é mesmo? É manual, não é? Mãe é manual, é a mesma coisa. Então, ninguém vai falar que não tem manual. Tem, né? Tem mãe, tem evangelho, tem de tudo, né? Tudo é orientação. Ou seja, receberão, quem não praticou, receberão os efeitos de suas condutas, isto é, de não ter praticado. E mais ainda, não é só não praticar, de atentarem contra a lei de Deus. Porque tem alguém que não pratica vivendo o que a lei propõe, mas faz pior, e ainda faz ao contrário negativamente. Utiliza a lei a seu benefício, não é? Todo mundo que usa o nome de Deus, o nome do Cristo, o nome do Evangelho, em benefício pessoal, ferindo o semelhante, a situação não é fácil para essa pessoa, né? É melhor que ele não conhecesse. Melhor que ele não conhecesse. Porque uma vez tendo conhecido e usado contra, aqui no Apocalipse, os últimos parágrafos, lá no último capítulo, vai mostrar assim: se alguém tirar um tio desse texto todo, ou colocar uma única palavra, tudo que é praga que está descrito aqui vai cair na cabeça dele. Logicamente que eu acho que ninguém tirou nada do Apocalipse. Tirou dos outros livros todos, mas desse aqui eu acho que não. Nem tirou nem pôs, né? Vai que o negócio dá certo, né? Ou dá errado para ele, né? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Vamos ver? Ao término do período do tempo de 42 meses, ou 1260 anos, os vinculados à besta, não é o primitivo inocente não, quem está vinculado à besta, acreditarão ter vencido completamente. Acreditarão ter vencido completamente. Isto somente em aparência, em superficialidade, mas não em verdade. Os que estão trabalhando certo, né? O trabalho dos missionários, da fermentação dos valores superiores dentro do tempo. A besta no próximo capítulo 12, vamos tratar dela, que vai falar da besta do mar e da besta da terra. Aqui nós estamos falando só geral, né? Besta representa toda criatura humana, individualmente ou coletivamente, animalizada, bestial, presa aos instintos inferiores e que somente concebe as coisas da vida a partir das sensações, presa às delícias do poder e indiferentes à sorte das criaturas. Isso é besta, né? Todas as épocas da propriedade humana, da sociedade humana e nas coletividades estão presentes, abusando dos missionários, abusando dos homens de bem e abusando também dos primitivos, né, dos inocentes que ainda não despertaram a consciência com maior grau. Essa turma que vai fazer guerra quando acabar o testemunho, né? Ela vai subir do abismo para a guerra, vencerá e matará. E nós já falamos aqui que ele é aparentemente, que nós vamos chegar mais à frente sobre isso aqui. Continua o texto, o mesmo verso, né? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá e os matará. Abismo são as regiões inferiores, espirituais inferiores, é umbral e trevas, de onde vêm esses espíritos para encarnarem na terra. Nós já falamos muito isso aqui, dessa encarnação, né, que tem vindo do plano espiritual inferior para cá,
E nós não somos diferentes, estamos também aqui, mas eu acho que nós passamos nas colônias um tempo, né? Depuramos, tomamos um banhozinho legal lá, né? Um chá de oliveira, né? Tomamos um chá de oliveira e aí já melhoramos um pouco, claro, não é? Lhes fará guerra, combaterão todo o princípio religioso sincero, todos os valores nobres, para apenas dominar o poder pelo poder, né? Então, vinculado ao abismo, faz guerra ao religioso sincero. Os que vêm do abismo, eles apropriam da religião em benefício pessoal, eles querem dominar. O verdadeiro religioso nem sempre ele assume comando, nem sempre ele está na liderança, geralmente ele dá o testemunho do seu ponto de trabalhador. Os da besta, do abismo, gostam dos postos de comando, gostam das lideranças, gostam da evidência, gostam das titulações porque estão presos ao campo exterior e usam aquele contexto para ganhar, para beneficiar, para apenas o enriquecimento dos seus gozos, né? O poder pelo poder. Nesse período, os valores estarão invertidos, os bons serão perseguidos e os maus serão louvados. Olha, está na nossa vida atual, né? Em todo lugar, a nossa realidade. A realidade é essa. Quem segue o Evangelho mesmo tem valor nenhum na sociedade, quase nenhum. Quando aparece é para alguém está ganhando alguma coisa com isso. Você pode ter certeza que alguém está ganhando alguma coisa. Quando aparece o mensageiro ótimo, o mensageiro real, porque a maioria aparece constantemente que estão beneficiando, eles estão fazendo propaganda em causa própria, sem dúvida. Basta olharmos no Brasil e no mundo todas as expressões coletivas, né? As expressões dos poderes que estão em jogo, né? Como diria Paulo de Tarso, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas quem acredita vencer nessas circunstâncias, na verdade, é o verdadeiro derrotado. Acumula muito gozo aqui na terra, muito tesouro, e o que vai dar nisso depois? Não é? Quando Daniel esteve preso na Babilônia, o Daniel interpretou um sonho do Nabucodonosor. Então Daniel ganhou regalias, ele e mais 3 amigos. E aí eles falaram com ele: pode pedir o que você quiser. Aí Daniel falou assim: nós queremos o seguinte, nós queremos uma comida muito diferente da comida do rei. Tudo que o rei come, nós não queremos comer nada do que ele come. A comida do rei e dos seus amigos é para ele. Nós queremos comer uma comida frugal, queremos comer uma comida diferenciada. Aqui são dadas para os escravos, que não tem valor, porque essa comida era uma comida mais natural, mais baseada num terreno vegetal frugal, né? Uma alimentação mais saudável. E as outras, cheias de iguarias, especiarias, aquilo era um veneno para o espírito, né? Para o corpo espiritual. O corpo físico ficava preso nas delícias do tempero, mas o corpo físico adoecia nos excessos, na gula. Porque se você for comer alface, ninguém vai empanturrar de alface, sabe? Comer alface, jiló, pois é. Agora tem outras delícias que o negócio lá vai. Só alcacel todo dia, né? Meu Deus do céu, né? Haja engove, né? Haja sorrisal, não é mesmo? Ai. Então, quer dizer, são as expressões, né? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado, e onde nós, se quisermos estar corretamente, também deveremos ser crucificados, e não vivendo com o corpo que jaz, né, morto na praça dessa grande cidade. Vamos ver aqui. Esse corpo morto na praça da cidade do Egito e da Sodoma significa a presença da morte moral, da licença moral, do sensualismo, da viciação nas grandes cidades. Na cidade, precisa ser grande, né? Uma grande cidade, qualquer cidade, abertamente, sem pudor, nem vergonha, somente aliviamento. Década de 60, um slogan jovem perpassou o mundo: sexo,
drogas e rock and roll. E a coisa está aí, está aí. A Holanda liberou o uso de drogas em certos horários. Então, em determinado horário, o comércio fecha e os jovens vão para as praças e vão usar todo tipo de droga. É uma quem passa lá por lá é uma consternação. Sexo ao ar livre, drogas ao ar livre e aqueles corpos ali todos abatidos ali, cansados, esgotados. Aí vem o socorro, leva embora, leva o tratamento, no outro dia volta, a mesma coisa. Nós não temos isso aqui liberado, mas isso temos vivido, né? Em Brasília, do lado dos poderes, nós temos lá onde era um hotel, não é? Que é a Cracolândia, um hotel 5 estrelas. Vocês tinham 5 não? 4, 3 estrelas, não sei quantas estrelas, não importa quantas estrelas. Mas hoje é a Cracolândia, não é mesmo? As cidades todas têm a sua Cracolândia. O uso de droga agora, da maconha, aliás, os jovens do universitário brasileiro estão fazendo passeata pela liberação da maconha. Matinho verde, 100% orgânico, não é mesmo? Sem agrotóxico. 100% natural, né? De fácil colheita, né? Oi, gente, o negócio é pequeno não, mas é assim, né? Então o uso da droga. Está andando na Praça 7 em Belo Horizonte, para 7 de setembro, aí você... Estava aquele fumaceiro levantando, né? Aquela fumaça levantando. É isso mesmo, porque está em evidência, né? O sensualismo, ontem eu fiquei sabendo aqui, eu não sabia, não estou vendo notícia, né? Do comércio, que está em alta, no grande comércio que está em alta, nas grandes feiras, nos grandes seminários, sex shop, né? Material de sex shop. Está vendendo, que é uma maravilha. Antigamente, quando eu cheguei em Belo Horizonte, tinha uma lojinha, Avenida Bias Fortes, esquina com Alves Cabral, tinha uma lojinha ali escondidinha, né? Aí outro dia entrei na galeria do Ouvidor, alguém que deve conhecer a galeria do Ouvidor, e aí eu subi ao terceiro andar, geralmente eu ia só o segundo. Cheguei ao terceiro, aí eu vi 1, 2, 3, 4, 5, o negócio tá bom. Ninguém vai comprar flor lá, né, gente? É isso aqui, os corpos estão mortos na praça, a decadência, as novelas, não é, gente? Novela, os filmes, tudo isso absurdamente colocado. Então Sodoma refere-se a sexo, a sodomia. A palavra sodomia fala do sexo, da homossexualidade, do homossexualismo. Não estou entrando no mérito aqui da relação de gênero, nós estamos olhando aqui o mérito da pornografia de quaisquer que sejam os elementos, homossexual ou heterossexual, não importa, né? E o sexo com seu desregramento e todas as consequências dele, o sexo que segue, né? E o Egito representando os outros vícios, que são aprisionamentos da alma, escravizam a alma. Então veja, Sodoma e Egito são duas cidades de escravidão, estão no Velho Testamento. Sodoma fala do sexo em particular e do seu sexo, e o Egito refere aos outros vícios todos, do poder, do econômico, né, da comida, de tudo. Trabalha os outros elementos, quando está colocado aqui. Então, todo o nosso processo de incorreção, porque o uso das coisas não é problema, o problema está no abuso, está na viciação, né? Isso se dará em todo o planeta Terra, será o auge da decadência, expressão humana, que terá reflexo por um período de tempo após o término da fase. A fase termina, nós vamos colocar a data aqui, a fase vai terminar, mas ele vai continuar um tempo, continuar diminuindo, da mesma maneira quando desliga uma panela que está ao fogo, desligou o fogo agora, a panela não esfriou agora, não é? Ela está esfriando, não tem mais o fogo. Então quando terminar, a fase terminar, ainda vai ter esse processo por um período de tempo, ele continua, mas diminuindo, como a panela esfriando. Deu ideia? Porque a gente fala assim, vai acabar, vai começar a regeneração em 2000 e tanto. Aí vai falando, então agora acabou tudo. Não, vai acabando, né? E o outro vai implantando como uma evidência. Claro, se você desliga a panela, desliga o fogo, está lá a panela cozinhando feijão, e leva debaixo d'água e abre a água, ela vai esfriar mais rapidamente, não vai? Agora, se deixar ali esfriando por conta dela, vai demorar mais tempo. Depende das intervenções, depende das ações.
homens de vários povos e tribos e línguas e nações, planeta como um todo, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Vamos ver isso aqui, para a gente dar uma pausa, né? 3 dias e meio, vamos ver como é que faz. Todo um coletivo planetário, toda a humanidade, com exceção dos sinceros, vinculados às 2 testemunhas e ao Cordeiro, também com exceção daqueles primitivos que não têm acesso à sociedade, interior da África, interior da Austrália, da Indonésia e interior do Brasil, interior desses países onde tem muito silvícola ainda, né? Então, tirando esses 2 extremos, nós temos um coletivo planetário vivido aí nesse terreno aqui, ó, com os corpos mortos que não eram colocar em sepulcro. Não permitir que o corpo seja colocado no sepulcro, quando Jesus falou assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas aqui ele não está permitindo, quer dizer o seguinte, não deixar terminar o vício. Representa todo o estímulo a manter a viciação, a propaganda do vício e do erro em praça pública. Uma das maiores hipocrisias da ideologia da propaganda da nossa mídia é colocar a propaganda da bebida alcoólica e escrever lá, beba com moderação. Se alguém de nós tiver um alcoolista dentro de casa, sabe que se ele colocar uma pequena dose na boca, acabou, não tem moderação, não. Isso é hipocrisia. E é legitimada por todos os ministérios, por todas as instituições. E mesmo nós que temos um alcoolista em casa, mesmo nós que temos alguém com essa problemática, fazemos uma festa e temos bebida alcoólica. Todo mundo com o copo na mão, mas eu bebo tranquilo. Você pode beber não, hein? Não dá, né, gente? Não estou criticando, mas estou constatando que é uma sistemática. Então o que é não deixar o corpo ser colocado no sepulcro? Nós sabemos que o álcool é um vício que prejudica o sistema nervoso, que causa dependência e é uma doença, mas ela é estimulada na sociedade. Sabemos que o fumo é um problema grave, com mais de 5.000 substâncias tóxicas, e hoje não permite propaganda mais, no Brasil, mas ainda tem no mundo, mas o consumo é gigantesco. O Brasil só uma exceção para a propaganda do cigarro, nos dias de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é um dos sistemas mais poderosos do planeta, e o Brasil não tem regência internacional. Então, como a Fórmula 1 ela é um organismo internacional, a propaganda de cigarro veiculada nos carros, tanto aqui quanto a corrida no Brasil, quanto ela é passada na televisão, não tem como impedir a propaganda do cigarro, né? Então, nós fazemos propaganda de cigarro. Quanta coisa negativa nós fazemos propaganda. Ou seja, não deixa morrer. Como é que eu quero combater? O Estado quer combater a viciação mantendo a viciação. É apagar fogo com gasolina. Apagar nunca, pois não? Na década de 80, fazia o circuito de vela do Acari, Hollywood. Era patrocinado pela Hollywood. Coisa mais maravilhosa, psicologicamente falando. Homens bonitos, mulheres bonitas. Praias lindas, jet ski maravilhoso, windsurf maravilhoso, montanhas e motocicletas, quadriciclos. E eu em casa, sem uma bicicleta, feio, sem nada de expressão. A única coisa que sobrava na propaganda para eu fazer era Hollywood. Aí chegava no botequim no outro dia e falava assim, dá um maço Hollywood aí, dá uma picada aí, qual você quer, Hollywood? E aí cada um com seu séquito, né? Tinha um que é um charme, tinha um outro que é leve e suave. Esse é leve e suave, é no mar. LS, leve e suave. Tinha o Luiz 15, tinha de tudo, não é, gente? Hoje tem San Marino, vem diretamente do Paraguai, bem feito. Eles põem até ferrugem lá. Então é isso aqui que nós estamos vendo, olha. Nos vários povos, os corpos estão mortos, isso por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam pós-sepulcro. Não estão permitindo acabar com esse problema, porque se nós quiséssemos, nós em menos de 20 anos acabaríamos com todas essas prostituições materiais na terra. A educação, um trabalho de renovação, faria isso.
rapidamente, mas não quer. Não quer. O imposto que o fumo paga é melhor do que o gasto que o Ministério da Saúde tem com o SUS. Entendeu? Ele ganha mais dinheiro com o imposto do que ele gasta com a doença. Né? Então é mais interessante vender. Né? O dia que for mais gasto para o tratamento do eczema pulmonar, nós paramos. Com qualquer outro sexo de problema. E isso dá vez. A droga, eu não falei de droga, eu falei só de coisa lícita. Mas falando da droga, a droga ela é um caminho para a lavagem de dinheiro sujo utilizado pelos chamados homens de bem. Né? Então utiliza o processo da droga para lavar o dinheiro. Né? Utiliza a igreja para lavar dinheiro. Utiliza instituições para lavar dinheiro. Então não combate por causa disso. São os líderes, né? Que nós falamos aqui. Sem entrar no mérito de questionar. E continua 3 dias e meio. Continua o mesmo versículo. 3 dias e meio. Vamos representar o 3 dias e meio e dar uma paradinha. 3 dias e meio. 3 dias e meio, sexta, sábado, domingo e metade da segunda-feira? Claro que não. 3 dias e meio é uma equação que representa a metade do ciclo. Nós já sabemos que o ciclo inteiro nosso é 7. 3 e meio é metade. Então, os 1260 anos, ou 1260 dias, ou 3 dias e meio, representa apenas metade do tempo que está em jogo. O tempo inteiro representa 7 dias. São 2.520 dias, ou 2.520 anos. Aí já começou a melhorar para nós, para a gente conseguir fazer uma avaliação. A semana profética nossa, então, a semana profética tem 7 anos. Que aqui nós agora estamos falando de 3 e 3 e meio, nós estamos falando de 7. 7 anos vezes 360 dias, sabendo que um dia é igual a um ano, nós temos 2.520 anos, que é uma semana inteira. De várias maneiras nós chegamos na mesma equação. O tempo inteiro é 2.520 anos. Aí nós vamos dar uma pausa aqui, porque aí depois nós voltamos. Pode parar? Pode dar uma pausa? Cadê a coordenação? Pode? 4h10, a gente vai até umas 4h30 lá e volta, tá? Porque tem muita coisa ainda para seguir aqui em frente. Mas agora é mais rapidinho. Precisa falar alguma coisa? Não é só ir, né? Tem lanche? Tem chá. Não tem alface. Tem livro. Mas tem livro. Até já. Tem chá, tem livro, até já.